Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. No programa de hoje, os dois primeiros blocos do programa, nós vamos tratar de educação e, no terceiro bloco, sobre política regional. Então, no terceiro bloco, nós vamos conversar com o jornalista Astério Moreira, falar um pouco a respeito da cena política local e, nos dois primeiros blocos, sobre educação. Falando a respeito de educação, é também falar sobre política, né? Falar sobre cultura, falar sobre política. Nós vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Rosana Nascimento, mais uma vez aqui no programa. Professora, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, nós que agradecemos o espaço, estamos à disposição para todos os esclarecimentos e informação para a nossa categoria. Bom, professora, eu quero entender o seguinte, o ano de 2021, o ano letivo de 2021, ainda não começou, né? Vai começar agora? Está previsto para o dia 10 de maio, mas a nossa categoria, nós estamos dialogando de não iniciar esse ano letivo, devido o governador, o governo do estado ainda não ter fechado a negociação, que já vem desde 2019, e também por não termos ainda a nossa categoria vacinada. Agora, professora, e o argumento, isso já deve ter chegado para vocês aí da direção do Sinteac, o argumento oficial, professora, a senhora não está vendo o esforço do governador atrás de vacina? Não tem vacina em canto nenhum? Nós vamos prejudicar os nossos alunos? O que vocês argumentam? Olha, infelizmente, nós não podemos ter aulas presenciais sem ter a vacinação. Se vocês pesquisarem, vejam que as maiores vítimas deste Covid é a educação. Nem na saúde se morreu tanto quanto tem morrido os trabalhadores em educação. Todo dia nós publicamos notas de pesar, todo dia tem professor, tem funcionário que foram vítimas deste Covid. Inclusive, o governador pode usar argumentos de nos vacinar em função destes dados tão alarmantes. A gente vem pedindo, sim, estamos argumentando, estamos pedindo que possamos ser prioridade justamente devido a esse índice de falecimento enorme que está ocorrendo na nossa categoria. Inclusive, estão votando aí, está para ser aprovado no Senado, que educação são serviços essenciais. Sendo serviços essenciais, nós temos que ser prioridade também na vacinação. Só que essa questão lá do Senado, lá do Congresso, houve uma situação, ao mesmo tempo em que se considera a educação como um serviço essencial, mas essa afirmativa, ela é uma falsa valorização, né? Na verdade, pensa-se que é essencial, mas para voltar para a sala de aula, não é isso? Justamente. E se para voltar para a sala de aula tem que ter vacinação, vamos colocar em risco nossas vidas, e vou lhe dizer que a categoria está determinada, não volta para a sala de aula presencial sem a vacinação. Nós não vamos nos tornar vítimas em massa. É um perigo enorme, nem estar na sala de aula com alunos presenciais e já tem esse índice enorme de falecimento da educação. E aí diz, mas como é? Por que não está tendo contato com o aluno, não está indo na escola? Tem os dias de ir na escola, tem os dias de entregar o material, de receber o material do aluno, de conversar com um aluno. O contato é pouco, mas tem. Mas um fator que nós temos observado é a questão do abalo emocional dos trabalhadores em educação. Você sabe que as aulas remotas tornou os professores praticamente escravos de atender o WhatsApp, de atender um pai de aluno, de atender um aluno. Trabalha praticamente 24 horas. E isso tem deixado os professores com problemas seríssimos emocionais. É notório que todo ser humano com problemas emocionais fica fragilizado em adquirir doenças e se tornar casos graves. É o que tem acontecido com a educação. Professora, a senhora já falou por umas 3 ou 4 vezes agora a respeito do alto índice, alto número de mortes relacionadas a profissionais da educação, mortes por Covid-19. A senhora tem um número a apresentar? Olha, só de notas de pesar que nós publicamos,
é mais de 100 trabalhadores que foram vítimas. Fora aqueles dados, pessoas que faleceram no município que não nos informaram. E no próprio conselho que cuida da questão da pandemia, Comitê Covid, né? eles têm esses dados. E eu conversei com uma pessoa que é justamente deste comitê, que disse, menina, olha, o índice de falecimento da educação é uma coisa assim preocupante, vocês têm que tomar providência de que possam ser vacinados, porque os maiores casos de falecimento por Covid são trabalhadores da educação. Então, o próprio Estado ele tem esses dados, que as maiores vítimas somos nós, os trabalhadores em educação. Nós queremos providências. Nós não vamos para dentro de uma sala de aula com aulas presenciais sem ter a vacinação. Professora, tem muita gente que ouve essa fala dos dirigentes de educação, dirigentes sindicais, falando que agora, nesse período de pandemia, os professores estão trabalhando muito mais. Só que as escolas não estão com as atividades regulares. E aí dificulta o diálogo entre a pessoa que ouve essa informação de que os professores estão trabalhando muito mais. Como estão trabalhando muito mais se as escolas não estão com o ensino regular? O que a senhora contra-argumentaria? Não estão trabalhando no seu local de trabalho da normalidade. Isso, professores, porque funcionários de escola estão trabalhando todos os dias em sistema de rodízio, estão nas escolas. Os professores vão, quando para fazer um planejamento, eles vão para receber material, entregar o material aos alunos, mas em casa, o trabalho nas aulas remotas é intenso. Não é fácil construir um material com vídeos curtos e que o aluno possa entender. Isso leva muito tempo para fazer isso. E, além do mais, os professores estão com maiores quantidades de alunos, porque o Estado não quer contratar professores para as áreas que não tem. Tem escola que está com 2 anos que não tem um professor de matemática, não tem um professor de português. Então, os que estão na rede estão com muitas turmas, muitos alunos atendendo remotamente. Aí o professor, o aluno manda um WhatsApp 9 horas da noite. O professor não deixa de atender, sabe por quê? Porque se ele não atender este aluno, ele vai ficar desestimulado a estudar. Um pai manda uma mensagem perguntando alguma coisa, também não vai deixar de atender para não desestimular o pai incentivar seu filho a estudar. Porque, além da gente estar atuando, também ainda tem a preocupação da busca ativa, de manter o aluno matriculado na rede. Quando se perde o aluno, perde recurso da educação. E ainda tem esta preocupação de manter os alunos na rede, estudando, para que o índice de evasão não seja tão intenso nesse período da pandemia. Portanto, a gente, além de desenvolver esse trabalho, ainda temos a preocupação de manter esses alunos na rede, de ter uma educação de qualidade. Então, todos estão se sacrificando. Sem falar, Itaú, que o celular compatível para a plataforma, o professor compra. Uma internet compatível, está pagando a internet. E os alunos nem todos têm internet. A grande maioria não tem internet compatível para a plataforma que está sendo aplicada. E o Estado não deu nenhuma contrapartida aos trabalhadores, aos professores e muito menos aos alunos. Tem um gasto horrível com esta plataforma, com muitas outras coisas, e o resultado não tem sido bom no sentido de que todos possam estar acessando essas aulas remotas. Mas os professores estão realizando os trabalhos porque estão pagando para trabalhar as aulas remotas. Essa situação que a senhora narrou aí, de que em algumas escolas não há professor de matemática por 2 anos, há 2 anos que não há professor de matemática, isso causa um trauma na qualidade do ensino. Imagine esses jovens, né? Bem, não só de matemática, mas outras disciplinas também tem falta. O Estado já deveria ter feito um concurso público efetivo, porque vagas reais existem. Já são mais de 3.500 aposentadorias de funcionários e professores desde 2014 para cá. Faz contratações de provisório, porque quer economizar. Provisório, eles pagam somente 90% do salário do efetivo. E este ano, até as contratações de provisórios não foi o suficiente para preencher as
vagas existentes em muitas disciplinas. E Mâncio Lima tem o programa lá da Educação no Campo, que também está o ano inteiro sem professores para atuar com os alunos da zona rural. Então, os problemas são muitos na educação. Infelizmente, a Secretaria de Educação não tem resolvido. A gente tem buscado solução, que eles tomem providências, mas, infelizmente, não foi. Os gestores de escola ficam constantemente pedindo na Secretaria de Educação professores. Aí, o que eles têm encontrado é colocar turmas em excesso aos professores, pagando aulas complementares, e os professores têm ficado com um excesso de alunos, e isso tem ocasionado esses abalos emocionais aos nossos trabalhadores, porque a responsabilidade é muito grande e não oferece as condições, mas as exigências da Secretaria de Educação são enormes. Professora, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria voltar conversando a respeito do que o Sinteac, quais são as discussões internas no sindicato a respeito dessa CPI da educação ali na Assembleia Legislativa. Queria saber o entendimento, a leitura que vocês, profissionais da área, têm a respeito do problema. Nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos, continuando a conversa com a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento.